Olá, aqui é Beth Dantas e aqui é o segundo vídeo do livro de Átomo do professor Hélio Couto, para aquelas pessoas que não gostam de ler, mas preferem ouvir. Vamos continuar. Por que muitas pessoas não acreditam que exista um mundo espiritual? Porque estão presas no sensorial, só percebem onde estão e o seu entorno. Elas não entendem o mundo ou o lado espiritual, a outra dimensão, e é só uma mudança de frequência. Por isso, é importante entender como o átomo funciona, pois se a pessoa entender o átomo, como eu disse, ela entende tudo. Então, mudar de frequência ou mudar de realidade ou compreender o lado espiritual passa a ser algo absolutamente lógico, o óbvio, o lutante, como se diz. Mas só é óbvio se a pessoa entender o átomo, pois se ela não entender isso, como faz? É o mistério do mistério. Como pode ser o lado espiritual? Cria-se as mais variadas interpretações e cada lugar no mundo, cada tribo faz suas descrições, análises e definições do que é o lado espiritual ou o mundo espiritual. Por que se criam tantas formas de interpretação? A questão é que qualquer interpretação é válida como metáfora, como exemplo, modelo. Temos a história da tartaruga, que diz que o universo é sustentado por uma tartaruga. O planeta Terra está nas costas de uma tartaruga e as pessoas questionam: bom, essa tartaruga está em cima de quê? Resposta: de outra tartaruga. Quer dizer, infinitas tartarugas? Como é isso? E a última tartaruga? Então não acaba nunca mais? Mas existe uma civilização, uma tribo, não importa o tamanho, que acredita nisso. Pode ser uma tribo de 500 pessoas ou pode haver 7 bilhões que também acreditam. É irrelevante. Por quê? Porque para alguns qualquer definição desse tipo é válida. Só que não é a realidade. Essa é a questão. Isso é uma descrição metafórica das possibilidades imaginativas. Não é uma descrição da realidade nua e crua, pois, para ter uma descrição da realidade, a pessoa precisaria ir lá e olhar a tartaruga. Quando os homens foram à Lua, havia os satélites, fotografaram e filmaram o planeta Terra. Podemos dizer que estava lá a bolinha rolando no espaço. Mas cadê a tartaruga? Quer dizer, viajar ao espaço foi uma mudança dramática para a humanidade, pois por essas razões, porque saíram, deram a devida distância e enxergaram a bolinha rolando em volta do Sol. Nossa, cadê as tartarugas? Então muda o paradigma e há um avanço enorme em grande passo para a humanidade pisar na Lua, como foi dito. Por quê? Porque descobriram que não havia as tartarugas. Os astronautas voltaram, mas continua tudo a mesma coisa. O povo da tartaruga está relegando a mitologia. São crenças e todas as outras histórias continuam. Há também a história que afirma que o cara carrega a terra nas costas. Há infinitas possibilidades de histórias, de interpretações. Para saber como é realmente é simples, basta trocar de dimensão. Para trocar de dimensão, precisa entender como funciona o átomo, um campo eletromagnético. Portanto, existem frequências, sai desta realidade. Pula-se para a próxima frequência, para a próxima dimensão. Na próxima dimensão tem uma estrutura atômica igual a esta, só que as distâncias variam. Se considerarmos o próton, o nêutron, a distância do elétron, as constantes, mudando um pouco isso, temos outro tecido da realidade. Este tecido aqui, o espaço de Planck. 10 elevado à potência menos 33.
ele dá um tecido que é o dodecaedro. Então, o mais profundo nível da distância possível é onde existam os pontinhos do tecido que permeia tudo. Esse é o dodecaedro. Se mudar o tamanho de uma face dessas 12, e aí você ajusta todas as 12, muda-se a frequência, porque ele emite uma determinada frequência nesse formato X. Portanto, se há N desses, pode-se montar uma realidade, uma dimensão com esta determinada frequência desse dodecaedro. Se, por exemplo, mudar a face 10, você passa a ter outra frequência e tem-se o tecido de outra dimensão. Se mudarmos a face 3, 4 ou 5, infinitas possibilidades, tem-se N dimensões da realidade. Entendido isso, fica claro que todos nós estamos em todas as dimensões. Todas as dimensões estão no mesmo lugar. É só a frequência, a sua vibração em ciclos por segundo, hertz, que faz com que você esteja parado ou preso aqui. É só essa frequência que você está emitindo, que está de acordo com os parâmetros desta dimensão. Para mudar ou ir a outra dimensão, você não precisa sair fisicamente desta dimensão. O processo foi muito bem pensado. Você tem 7 corpos. Essas histórias dos 7 corpos já é uma tremenda novidade para muitas pessoas neste planeta. Se as pessoas pensam que tem um corpo, falar que tem 2 ou 3 é algo do outro mundo, certo? Agora imagine dizer que temos 7 corpos. Por que existem esses 7 corpos? Para isso, para poder viajar nas dimensões quando se quer, porque tem-se um corpo físico que está aí parado e o próximo corpo, dito espiritual, desacopla. Existe um cordão que liga. Não se preocupem, que ninguém vai morrer. Existe um cordãozinho, uma cordinha magnética que sai e você pode transitar na outra dimensão e estar conectado aqui tranquilamente. Assim você pode viajar para onde quiser e continua Vivinho da Silva. Aqui, fazendo tudo o que está fazendo. Você pode estar no restaurante comendo e estar viajando lá, em outra dimensão, ganhando tempo. E você faz 2 coisas ao mesmo tempo. Isso é possível porque se a pessoa entende o mecanismo na prática e o que se chama infinitas possibilidades, realmente são infinitas possibilidades. Porque se descer ao mais profundo nível, encontra uma única onda. Tudo é onda, só onda. O que é possível fazer com uma onda? Qualquer coisa, porque é a individuação da onda que gera uma supercorda, ou gera uma partícula do bóson de Higgs que vira um quark, o qual, juntando com outros, tem o próton, que juntando com outros gera o átomo, que juntando com outros tem molécula, que juntando com outras gera fígado, pulmão, avião, elefante, qualquer coisa, planeta, o universo inteiro. É irrelevante, portanto, quem conseguir manipular o nível onda, manipula qualquer coisa que exista. Esse é o poder que está por trás da mecânica quântica, porque esse é o assunto, é o conhecimento, é o segredo do segredo? É por isso, se você entendeu que tudo isto é uma única onda, você tem possibilidades infinitas. Como? Simples. Imaginem que essa única onda é a única consciência e que essa consciência vai se individualizando em N, em tudo que existe. Portanto, tudo que existe é consciência, num determinado grau da autoconsciência. Um vaso é pura consciência, mas ele ainda está em um nível rudimentar de autoconsciência. Ele não sabe que é um vaso, mas um cachorro já tem uma leve ideia de que ele é cachorro. Um golfinho sabe que é golfinho, um humano sabe que é humano, e assim por diante, e não para.
Quanto mais autoconsciência tem, mais elevado é o nível do ser na graduação infinita, até chegar à frequência dita máxima, que é a frequência do todo. O todo é a única onda e dele emergem, ele emana. Isso é forma de falar, pois parece que é para fora e não é para fora, é para dentro, porque tudo está dentro dele. Não sai nada para fora, porque só existe ele. É dentro dele que tudo isso existe. As infinitas dimensões, planetas, universos, multiversos e etc. Tudo dentro dele, essa única consciência. Portanto, se você tem consciência, é porque ele também tem consciência, pois tudo é uma energia só. Se você não tivesse consciência, autoconsciência, como você poderia dizer que não existe mais nada? Se você não tem consciência, você nem sabe de nada. É como um vaso, ele não tem nem a ideia do que está acontecendo nesta sala. Mas, se colocássemos um chimpanzé aqui, ele teria bastante consciência de que é uma câmera, por exemplo. O chimpanzé seria capaz dele dar até um adeuzinho ainda à câmera, porque ele já está em um grau alto de consciência. Ele já consegue juntar 30 parentes iguaizinhos a ele e formar um grupo, atacar e matar os outros da outra tribo, certo? Isso é o que faz uma consciência rudimentar. Ataca e mata. Quando essa consciência evolui, ela não age mais assim. A consciência é constituída de informações. Por exemplo, o vaso no futuro vira planta, que vira um animal, que vira um ser humano e assim por diante. Qual é a diferença? É o grau da complexidade de consciência e de autoconsciência que se tem. Portanto, quanto mais informação entra no ser, mais rapidamente ele evolui. Ele pode exponenciar praticamente infinitamente. Para que se possa exponenciar, é preciso que ele entenda como funciona a realidade. Caso contrário, ficará tendo N vidas, como o vaso, por exemplo, e não sai disso. Ele pode se negar a crescer, a evoluir. Uma montanha faz isso. Para que uma montanha se mexa, precisa haver terremoto, uma erosão de milhões e milhões de anos, eventos geológicos gigantescos, para desbastar a montanha, ficar como um Grand Canyon, para ela se mexer um pouquinho e ganhar um pouquinho mais de consciência. É por isso que demora. Não há necessidade de demorar nada disso, mas a montanha não quer evoluir, ela resiste bravamente. Bom, é o que acontece também com o cachorro, que já está num grau avançado, mas também é capaz de resistir e de querer ficar como cachorro pela eternidade afora, porque ele se sente muito confortável como cachorro. É a zona de conforto do cachorro. Quando isso acontece? Quando um cachorro tem o dono ou a dona maravilhoso, que o tratam muito bem, a filé, como se diz. O cachorro tem aquela vida que nem o ser humano tem. Até se comenta dessa forma. Esse cachorro, da próxima vez, se bobear, também desejará nascer em uma família dessas, onde todos tratam muito bem o animal. Desse jeito, sabe quando ele deixa de ser cachorro? Nunca. Assim, de vez em quando, esse cachorro aleatoriamente nasce em um lugar bem pobre, passa fome, fica no frio, fica doente, não tem ninguém que cuide dele, etc. Aí, ele ganha muita informação e assim ele evolui como cachorro e vai evoluindo. Precisa ser desse jeito? Não, não precisa. Basta que o cachorro, que possui toda a mordomia daquela família, opte por crescer, evoluir e não ficar na zona de conforto em que está. O que acontece com o ser humano? A mesmíssima coisa. Se ele está estável, tem comida, ele não se mexe de jeito nenhum. É por isso que entra milênio e sai milênio, entra milênio e sai milênio, e olhando a história da humanidade, verifica-se que é tudo a mesma situação. Pode-se pegar 50 mil anos,
10 mil anos, 6 mil anos, 3 ou 4 mil anos, é sempre a mesma coisa. Será que não aprendem com a história, como se diz? Quem não aprende com a história tende a repeti-la. Mas por que tende a repeti-la? Porque o sujeito comete o mesmo erro, pois está na zona de conforto, não querer evoluir. Vamos parar por aqui e logo, logo teremos a continuação. Espero que você esteja gostando e que você possa continuar aqui ligadinho para chegarmos ao final desse conhecimento incrível e maravilhoso que o Hélio Couto nos proporciona. Grande abraço e até a próxima.